Olá, torcedores! Ainda sobre o vexame da seleção brasileira, Galvão Bueno voltou a detonar a atual seleção e o trabalho do Diniz. O Denilson pediu paciência após o vexame jogo contra a Colômbia. Fica até o final do vídeo e não perca nenhum detalhe. Após o Diniz tentar explicar principalmente as substituições que ele fez durante a partida, o Denilson no programa Jogo Aberto soltou o verbo e falou tudo o que pensava a respeito da atual fase da seleção. Ele criticou as mudanças feitas pelo Diniz, mas pediu paciência para os que criticam o trabalho do Fernando Diniz. Duas leituras, uma correta no meu ponto de vista e uma equivocada. Vinícius Júnior fala assim, a gente tem que fazer mais falta. Não, tem que jogar mais bola. O Brasil nunca foi um time aguerrido no sentido de faltas. Com esse estilo que ele falou ali. Nunca foi um time violento, não é a nossa essência de futebol. É jogar bola, Vini Júnior, é pegar a bola, partir pra cima, ter bola. É o jogo vistoso que historicamente o Brasil teve. A leitura do Alisson, por exemplo, pra mim já é correta. É se impor um pouco mais, dominar mais o jogo. Essa é a leitura que faltou vem faltando, aliás, nesse início de eliminatórias para a seleção brasileira. Mas eu achei que ele ia tirar o Martinelli, não o Rodrigo. Quando ele tira o Rodrigo, me chamou a atenção o Paulinho. O Paulinho que entrou no lugar do Rodrigo. E aí me chamou a atenção porque eu falei, ué, o Rodrigo tá tão bem. E aí depois eu ouvi a explicação do Diniz, eu achei que o Rodrigo tinha perdido um pouco da mobilidade, eu achei que o calor estava atrapalhando o Rodrigo. Mas não dá para se comunicar com o atleta ali rapidinho? Aí é onde eu quero chegar, Fernando Diniz, com a experiência. E aí, Rodrigo, tá bem? Dá para continuar? O semblante do Rodrigo dizia por si só que aparentemente ele estava muito bem no jogo. Então, e não é quem entrou no jogo. O Paulinho até tentou fazer alguma coisa diferente, não teve tempo. Acho que a seleção, e aí, se você me permite, Leirão, valorizar também o que fez a seleção colombiana. A seleção colombiana jogou futebol, tirou o Brasil da zona de conforto. O Brasil não se sentiu confortável em nenhum momento, a não ser esses primeiros 5 minutos aí de partida. Uma situação que é importante, pelo menos eu acho importante a gente tentar explicar e esclarecer para o torcedor. O torcedor, obviamente, quer o resultado. A gente que está acompanhando o futebol, a gente sabe que eu imaginava que ia ser um processo difícil por causa do estilo do Fernando Diniz. Não imaginava que os jogadores iam ter tantas dificuldades assim. O Diniz não tem medo de tomar gol. Tanto é que ele faz essa saída de bola há muito tempo. E a gente já criticou, já elogiou, e vamos continuar dessa forma. Mas para o jogador, às vezes que não está acostumado com esse tipo de saída de bola, quando ele é pressionado, a primeira coisa que ele pensa, principalmente o jogador que joga na parte defensiva, é você isolar essa bola. É você achar uma jogada mais vertical, uma jogada de fundo para um ponta, para um centroavante, e aí você sai um pouco da sua zona de defesa. O Diniz coloca na cabeça desses jogadores, e ele já falou isso diversas vezes, que ele quer que o jogador saia jogando, independentemente ele está pressionado ou não. E tem jogador que não se sente seguro para fazer isso. E ontem eu percebi que alguns jogadores estavam dessa forma. O Royal, por exemplo, ele fez uma partida muito ruim. Apesar da dificuldade do Luiz, que é o melhor jogador, Luiz Dias, melhor jogador. Um dos gols do primeiro, né, foi nas costas dele. Mas ele, para construção, também ele não estava bem. Não está acostumado com esse estilo de jogo, com essa saída de bola. Então esse processo, o torcedor eu não vou falar para ter paciência, mas a gente que está aqui no dia a dia aí acompanhando, a gente vai ter um pouquinho de paciência com esse processo aí de aprendizado do sistema do Diniz. Quem não gostou nadinha do que viu foi o Galvão Bueno. Após o vexame, ele postou um vídeo detonando a seleção brasileira e o trabalho do Diniz. Galvão Bueno falou que o 2-1 foi pouco, além também de deixar claro mais uma vez que essa é a pior seleção que ele já viu jogar. Nunca na história das eliminatórias a seleção brasileira perdeu 2 partidas seguidas. Isso nunca tinha acontecido. Nunca a Colômbia tinha vencido a seleção brasileira em jogos de eliminatória. Então tudo vai acontecendo, é um bolo, uma soma de coisas que vem de erros, que vem de absurdos, que vem de tomadas de posições erradas. Então, não adianta colocar 4 atacantes, não adianta... não, vamos jogar com o Vinícius, vamos jogar com o Rodrigo, vamos jogar com o Martinelli, vamos jogar com o Rafinha, vamos embora para cima deles, vamos subir com os homens do meio campo, subir com os laterais, todo mundo para cima. Durou 5 minutos. A seleção brasileira conseguiu jogar melhor do que a Colômbia 5 minutos. Uma primeira jogada, um toque de calcanhar muito bom do Rafinha, um cruzamento que o Vinícius
teve a chance de fazer de cabeça, cabeceou por cima, e depois uma ótima jogada daquilo que o Diniz imaginava que pudesse acontecer. Sim, ofensivamente poderia acontecer. A jogada do Vinícius com o Martinelli, o toque, a finalização, 1-0 Brasil com 4 minutos de jogo. Acabou. Porque seria possível fazer algumas jogadas ofensivas, mas para isso precisaria ter mais domínio no meio-campo. Não dá para jogar com 2 volantes. Não dá para jogar com o André, com o Bruno Guimarães, contra 5 jogadores da Colômbia, contra jogadores de nível, contra a velocidade que a Colômbia sobe pelas laterais do campo, as oportunidades que teve. 2-1 foi pouco. Olha, depois da derrota contra o Uruguai, eu disse, não temos time. Volto a repetir, não temos time. Depois da derrota contra o Uruguai, eu disse, talvez tenha sido a pior seleção brasileira que eu vi jogar. Eu tenho mais de 40 anos acompanhando a seleção brasileira. Foram 40 anos narrando a seleção brasileira em todos os jogos. Eu dizia, depois do jogo contra o Uruguai, talvez seja o pior time brasileiro que eu vi jogar. Volto a repetir, não temos time, jogamos mal demais. A seleção foi dominada o tempo inteiro pela Colômbia. Olha, o Alisson fez uma belíssima partida, andou pegando bolas importantíssimas ali, e os 2 gols de cabeça, ele não podia fazer nada. Mas a Colômbia sobrou, a Colômbia foi melhor na defesa, a Colômbia foi melhor no meio-campo, no desarme, na marcação, na agressividade, na criação, no ataque, na velocidade. Olha, se não me engano, foram 26 finalizações da Colômbia contra 10 ou 12 da seleção brasileira. Isso não é o futebol brasileiro, gente. Não dá. Não dá. Por quê? Porque o Diniz faz o Fluminense jogar, levou o Fluminense à conquista da Libertadores, uma final histórica contra o Boca. Ótimo, muito bom. Mas ele tem quase 2 anos de trabalho no Fluminense. Não dá para esse futebol autoral, para esse futebol de você juntar jogadores numa lateral do campo, fazer inversões, jogar com 4 atacantes, deixar um espaço ali, querer que esses jogadores acostumados a criarem jogadas de ataque venham buscar a marcação. O Brasil deixava o espaço todo para a Colômbia jogar. Por quê? Porque ele tem quase 2 anos de Fluminense para fazer o Fluminense jogar daquela forma. O André deu uma entrevista à Globo, muito bacana, dizendo que essa coisa de sair tocando a bola, o risco que a torcida às vezes se assusta, eu fico nervoso, acho que você em casa também fica, mas que nos treinos no Fluminense, que treina demais, que trabalha demais, ele põe até 13 jogadores na marcação contra 11 do time titular para ficar ainda mais difícil. E o André diz assim, quando chega no jogo, parece que a gente tem mais espaço, mas isso é quando se tem tempo para treinar. E aí, torcedor, qual a sua opinião sobre a atuação do Fernando Diniz? Você acha que ele é o treinador ideal para a seleção brasileira? E o Denilson, você concorda com o que ele falou? Acha mesmo que devemos ter paciência com a seleção? Deixe o seu comentário. E o Galvão Bueno, você concorda com o que ele falou? Quero saber muito a sua opinião. Obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.